Internacional e Grêmio fizeram um jogo duelado, picotado e literalmente brigado. Mais um Grenal aconteceu, o Inter venceu o Grêmio e colocou o tricolor numa situação muito complicada no Campeonato Brasileiro. Hoje a gente vai fazer uma análise tática de como foi o Grenal 434. Fala galera, Bruno Pet na área para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre a vitória do Inter sobre o Grêmio no último sábado por 1-0 e que deixou o Grêmio numa situação muito delicada no Campeonato Brasileiro. Assim como praticamente todos os Grenais, foi um jogo muito brigado, muito disputado, a bola rolou muito pouco. No primeiro tempo, durante a transmissão, chegaram a dizer que a bola rolou apenas 48% do tempo, ou seja, nem metade dos minutos do primeiro tempo teve bola rolando, a maior parte do tempo realmente o jogo teve bola parada, muitas contusões, muitas discussões, muitas brigas. E o jogo acabou sendo muito picotado mesmo. Mas sem mais delongas, vamos entender como é que foi o duelo tático entre Diego Aguirre e Wagner Mancini. Vamos para o campinho para entender primeiro a escalação do Grêmio, que veio com os seus três volantes, Vijaçante, Thiago Santos e Lucas Silva, deixando o Douglas Costa aberto de um lado, o Ferreirinha aberto do outro e o Borja como centroavante. Um outro destaque nessa escalação do Grêmio foi a titularidade do Rafinha na lateral direita, que fez com que o Wanderson, lateral direito destaque do Grêmio na temporada, fosse reserva. Já o Aguirre decidiu vir no 4-2-3-1, que é já padrão, com o Dourado e Lindoso de dupla de volantes, Edenilson aberto na direita, Patrick aberto na esquerda, o Tyson como esse meia central, chegando bem próximo do centroavante Yuri Alberto. Quando não tinha a bola, esse 4-2-3-1 virava um 4-4-1-1, com as duas linhas de 4, a linha do meio sendo composta pelo Edenilson e com o Patrick retornando para fechar do lado dos dois volantes, o Tyson logo à frente dessa linha e o Yuri Alberto bem na frente para poder puxar os contra-ataques, que era a principal estratégia do Aguirre para essa partida. Ainda sobre a escalação do Grêmio, vale destacar como o Ferreirinho e o Douglas Costa toda hora invertiam de posicionamento. Ferreirinha começou na direita, o Douglas Costa começou na esquerda. Depois, lá para os 15 minutos, eles se inverteram. O Douglas Costa foi para o lado direito e o Ferreirinha veio cair pelo lado esquerdo. Depois eles se reinverteram novamente. Enfim, eles trocaram de lado várias vezes ao longo da partida para tentar confundir um pouco o sistema defensivo do Internacional. E essa troca foi bastante interessante porque o Saravia, lateral direito do Inter, teve muita dificuldade para marcar os pontas do Grêmio. E aí ele teve muita dificuldade para marcar todos os dois. Nos primeiros 15 minutos, o Douglas Costa jogou por aquele lado e colocou muita dificuldade para o Saravia, ganhando praticamente todos os duelos em cima dele. Depois que o Ferreirinha caiu para aquele lado, o Ferreirinha também deu muita dificuldade para o Saravia, tendo inclusive tomando cartão amarelo bem cedo até, e ficou pendurado. Ele ficou muito perigoso, ficaram alguns minutos muito perigosos para o Internacional, com esses pontas do Grêmio sempre partindo para cima do Saravia, que estava tendo bastante dificuldade de proteger o sistema defensivo do Internacional. Mas apesar dos pontos estarem conseguindo se prevalecer em cima do lateral do Inter, o Grêmio não conseguia produzir muitas chances ofensivas. Eles conseguiam até passar do Saravia, mas quando cruzava na área o cruzamento saía errado, ou não tinha gente suficiente dentro da área para dar opção. Enfim, o Grêmio não conseguiu criar muita chance nesse primeiro tempo, usando essa forma que tinha para atacar em cima do lateral direito do Colorado. E o Inter, que estava se defendendo num bloco médio, muitas vezes até num bloco até baixo, com as duas linhas de 4 muito bem definidas, estava preparado ali para tentar sair nos contra-ataques, tentar aproveitar a péssima transição defensiva da equipe do Grêmio. E conseguiu algumas vezes. É verdade que várias vezes o Grêmio conseguia parar essas transições do Inter com falta. Então o Inter não conseguia chegar com perigo. Mas quando o Grêmio não conseguia parar com falta, o Inter conseguia encontrar muito espaço para sair do campo de defesa e chegar até o campo de ataque, conduzindo a bola sem muitas dificuldades. Repara nesse lance aqui como, por exemplo, no momento em que o Inter recupera a posse da bola, que é exatamente nesse frame, o Inter vai trocar ali uns 2 ou 3 passos no seu campo de defesa ainda, e no momento em que consegue acionar um dos jogadores do meio, a transição se inicia com a defesa do Grêmio correndo para trás, dando bastante espaço para o jogador do Internacional conduzir a bola até o campo de ataque. E repare nesse posicionamento do Jeromel, que ele sempre estava muito atrás
do restante dos seus companheiros, muito atrás em relação à linha de defesa. E quando você tem alguns jogadores muito lá atrás, enquanto seu time está atacando, gera essa descompactação, esse espaço no meio, que era justamente o espaço que o Inter estava encontrando para receber esse primeiro passe e conduzir a bola até o campo de ataque. E não é para menos, o primeiro gol do Inter, que foi o gol da vitória dessa partida, teve origem justamente numa jogada muito parecida com essa. No momento em que o Inter recupera a posse da bola, repara como o Grêmio não tem nenhum tipo de cobertura defensiva para impedir que saia um contra-ataque. Então o Inter consegue recuperar a posse da bola e o jogador do Inter vai conseguir carregar a bola praticamente da entrada da sua área até a intermediária ofensiva sem ninguém incomodar ele, porque justamente não tinha ninguém do Grêmio para fazer essa cobertura e atrapalhar, ou seja, a transição defensiva do Grêmio realmente estava muito prejudicada nesse jogo. E repara como de novo o Jeromel está bastante atrás da linha de defesa, de novo, deixando com que o Yuri Alberto ganhe profundidade por ali e abrindo espaço para os jogadores do Inter poderem conduzir essa bola, porque no momento em que ele estava muito atrás em relação ao restante dos seus companheiros. Então o Inter vai trabalhar essa bola, o Denilson vai tentar um primeiro cruzamento lá para a segunda trave, o cruzamento vai sair errado, o Grêmio vai conseguir cortar. No momento em que a bola retorna pro Edenilson, ele vai tentar fazer literalmente a mesma jogada. E aí a gente vai cair naquele típico gol que acontece toda semana aqui no Brasil, que é o gol em cima do lateral com cruzamento na segunda trave. Eu vou até colocar aqui no card, aqui em cima, um vídeo que eu fiz recentemente sobre isso, de como os laterais brasileiros têm muita dificuldade em cima disso. E o Rafinha, apesar de ter jogado muitos anos na Europa e ter aprendido até a ter essa mentalidade zonal, essa noção espacial melhor, ele deu mole, vacilou. O Tyson correu exatamente nas costas dele, o cruzamento do Denilson foi certinho. O Tyson chega cabeceando com o Rafinha ali sem conseguir nem minimamente disputar a bola. E é mais um gol que sai exatamente dessa mesma forma no futebol brasileiro. E bom, com 1-0 no placar, o Inter se sentiu ainda mais confortável para continuar praticando a mesma estratégia, defendendo num bloco mais baixo e tentando sair nos contra-ataques. No intervalo, o Aguirre ele percebeu aqueles problemas que o Saravia estava tendo para defender os pontas do Grêmio, perdendo muitos duelos, e ele entra com o Gabriel Mercado, que é um zagueiro que até pode jogar de lateral também, mas com características muito mais defensivas, e ele entra conseguindo proteger melhor o sistema defensivo do Internacional por aquele lado ali. Se a gente fizer uma comparação, inclusive, entre o número de duelos vencidos pelo Saravia nesse jogo e pelo Gabriel Mercado, a gente vai ver que o Gabriel Mercado ganhou 80% dos duelos pelo chão que ele fez nessa partida, enquanto o Saravia ganhou só 55%, ou seja, de fato, o Mercado deu uma proteção muito melhor ao Inter por aquele lado do campo. E a partir daí, se o Grêmio já tinha dificuldade conseguindo encontrar espaço em cima do Saravia, sem esse espaço o Grêmio ficou um time praticamente sem criatividade nenhuma, girando muito a bola de um lado para o outro, mas sem conseguir de fato gerar perigo ao Internacional. Principalmente enquanto ainda manteve ali os três volantes, Thiago Santos, Lucas Silva e o Vigia Sante, com muitas vezes 1, 2, até os três volantes vindo buscar o jogo atrás do bloco de marcação e tendo pouca gente à frente, o que dificulta muito para o time conseguir progredir dessa maneira. O Mancini até percebeu, ele entrou com o Campaz, ele entrou com o Diego Souza, entrou com o próprio Alisson também, depois que o Ferreirinha cansou e tal, e o Grêmio até conseguiu ter algum tipo de jogo interior, principalmente com os pivôs do Diego Souza e o Wanderson, que entrou muito bem na partida no lugar do Rafinha. Aliás, logo na primeira jogada do Wanderson, quando ele entrou em campo, foi uma belíssima jogada em que ele recebe, dá um passe de primeira para o Alisson, que está justamente nesse espaço entre as linhas, que a gente acabou de falar que o Grêmio estava povoando pouco. Nesse lance, o Alisson conseguiu fazer esse papel muito bem. Ele dá o passe no Alisson. O Alisson, como recebeu sozinho entre as linhas, ele atrai a marcação de um dos jogadores da linha de defesa do Internacional, que foi o lateral esquerdo, o Moisés. Com isso, abre o espaço para o Wanderson atacar às costas do Moisés. A gente vai ver o Campaz arrastando a marcação de um defensor do Internacional em direção à ponta, e o Wanderson percebendo que com o arraste do Campaz o espaço abriu por dentro, então ele ataca por dentro, vai tabelar com o Diego Souza, que faz esse papel ali do pivô. O Diego Souza coloca a bola em profundidade para o Wanderson, que sai na cara do gol, mas o Marcelo Lomba consegue fazer uma boa defesa ali num chute que saiu até meio fraco do Wanderson. Mas foi uma das poucas jogadas que o Grêmio conseguiu produzir, e era muito dependente desses pivôs do Diego Souza ou dessas boas jogadas do Wanderson. Um time que tem muito pouca criatividade
pro elenco que tem na mão. E como nessa altura do campeonato o Inter também não conseguia mais encaixar nenhum contra-ataque, o jogo acabou ficando bastante chato, bem amarrado, sem nenhuma chance de gol para nenhum dos dois lados. Até que chegou o apito final, ainda rolou uma confusão lá em que o Patrick levantou o caixão do Grêmio, e aí os jogadores do Grêmio quiseram ir para cima, o pau cantou. Porém, o que fica complicado agora mesmo é a situação do Grêmio na tabela de classificação. O Grêmio fica com 26 pontos, 7 pontos atrás do Bahia, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. E isso faltando só 9 rodadas para acabar o campeonato. O Grêmio precisaria aí de 6 vitórias pelo menos para conseguir atingir os 43 pontos. Só que é muito difícil imaginar essas 6 vitórias quando o time em 29 jogos só ganhou 7. Teria que fazer realmente aí uma reta final muito positiva, com resultados muito bons para conseguir sair dessa situação. Só que a gente sabe que um Grenal não vale só esses 3 pontos. O Grenal pode prejudicar demais o aspecto psicológico e mental do elenco, da comissão, do clube como um todo, e colocar o Grêmio ainda mais no fundo do poço, o que fica muito complicado agora para o Tricolor conseguir ganhar fôlego aí, conseguir ganhar uma sobrevida para disputar e conseguir não cair para a segunda divisão. A situação do Grêmio é muito complicada.